Primeiramente, eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe e agradecer o convite desafiador proposto para responder essa pergunta, porque o design inteligente é o Deus da Bíblia. Muito boa apresentação do caro professor José. Nós, fazendo apenas uma introdução do assunto anterior com o vínculo deste assunto que irei apresentar, a gente observa na comunidade científica que há um ajuste fino no universo, tanto no grupo dos ateus até dos teístas. Nós observamos, digamos, na comunidade científica, que é clara o ajuste fino do universo. Nós temos as proporções, as constantes, as leis universais, as constantes que regem o universo, de forma que todos confirmam essa informação. Por exemplo, a proporção entre a gravidade e o magnetismo, aquelas constantes universais que conhecemos que são 26, as dimensões espaciais. Por exemplo, por que que o Júpiter, aquele considerado o aspirador de pó, está depois do planeta Terra no sistema solar? Ele, como se fosse aspirando toda aquela poeira cósmica que teria impacto no nosso planeta, ele está fazendo esse papel de aspirador de pó. Por que que a nossa atmosfera ela é transparente? Por que que, se tudo é farinha do mesmo saco, se é tudo da mesma origem, por que que o planeta vizinho do nosso, como Marte, não tem os mesmos elementos químicos que nós temos aqui no planeta Terra? Inclusive, se fizermos um experimento de levar aquelas imagens de fazer uma colonização em Marte, nós teríamos que trabalhar também com a força eletromagnética do planeta, que é vizinho do nosso. Por que tantas diferenças? Então, a gente vê que a natureza, o universo, é constituído dessa matéria e energia, como foi exposto, e elas estão dentro de um contexto de tempo e espaço. Isso é notavelmente constatado. E a gente observa que a matéria e a energia, elas obedecem essas leis da natureza. A matéria e a energia não criam a lei da natureza, elas obedecem à lei da natureza. Então, com essa ascensão do materialismo científico desde então do século XIX, me perdoa se já foi dito isso pelo caro Giuseppe, eu não estava aqui no início, por conta do fuso horário. A gente observa que a vida, ela tem uma complexidade irredutível. Nós temos estimado que no nosso planeta, no universo, nós teríamos cerca de 2 milhões de variáveis que é necessária para a vida. É como se fosse andarmos sobre o fio de uma navalha. Muitas variáveis. A gente olha para a massa de um próton, a massa de um elétron, se fosse alguma coisa muito alterado, todo o universo se desfaria. Então a gente observa um equilíbrio dessas variáveis, leis, constantes e parâmetros muito finas, ajustadamente. Então, a gente vê que essa ideia de que uma simples célula, ela não é tão simples assim, mesmo que foi defendida no passado. Agora, com a biologia moderna, a gente vê que a vida é muito complexa. Uma célula, ela tem muita engenharia, então, um maquinário muito sofisticado. A gente precisa de energia no corpo. Nós temos ali a ATP sintase. Nós precisamos de proteína, temos os ribossomos. Então, a gente tem uma engenharia da vida muito sofisticada, uma maquinaria que não poderia ser reduzida, como vamos dizer que nós viemos de uma ameba, de uma sopa escaldante. Então, nesse contexto, eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento de software,
há muitos anos coordeno uma equipe de desenvolvimento de software. Quando nós fazemos o desenvolvimento de software, nós temos que projetar o código, fazer um projeto, e todo o resultado do software, embora tenha até hoje inteligência artificial, é um algoritmo por uma mente que programou aquele código. Qualquer coisa que estiver fora da programação sairá errado, dará erro. Então, o código de um software é necessário um programador com conhecimento na linguagem da programação. Então, uma pergunta que trago à reflexão: quem codificou o nosso código genético? A gente tem, numa única célula do nosso corpo, cerca de 2 metros de código genético. Uma célula que nós não conseguimos ver sequer com os olhos. 2 metros de código genético numa célula. Se nós somarmos todas as células do nosso corpo, estima-se nós termos algo em torno de 74 trilhões de quilômetros de código genético dentro do nosso corpo, o que daria para nós sairmos do nosso planeta, ir até Plutão, o último planeta do nosso sistema detectado, e voltar 5 vezes. E se a gente colocar um fone de ouvido, um fiozinho de 2 metros dentro do bolso, a hora que a gente tira, está todo embaralhado. E como é que não embaralha 74 trilhões de quilômetros dentro do nosso corpo? Olha só que maquinário é sofisticado. Então, a gente observa, pelo que já foi exposto, que é muito claro que o universo e a vida têm um propósito. E esse propósito ele foi dado por esse designer, essa mente. E eu vou colocar aqui apenas uma reflexão de que a comunidade traz muitas hipóteses de quem seria esse designer. Esse designer, a gente tem o panteísmo, que acredita que essa filosofia oriental de que a matéria, tudo que existe é Deus. Então Deus coexiste com a matéria, com a energia. E a gente olhando que o criador, sendo um designer que deu um propósito para a criação, não faz sentido ele criar a lei e ficar subordinado às próprias leis que criara. Então, o panteísmo, ele fica bem descartado desta nossa lista de hipóteses. Há uma hipótese que está crescendo muito nos últimos anos, que é a panspermia, que é a vida vindo de outros planetas ou de outros corpos celestes, até de bactérias que teriam migrado no vácuo do espaço até o nosso planeta, até de origem alienígena. Isso está crescendo, mas me permita fazer um comentário, é completamente estranho considerar essa hipótese como algo provável, pelo fato de o criador ele ter que depender das leis que ele criou para poder trazer a vida a um outro lugar que ele criou. Então, ficaria descartada essa hipótese também. Nós temos o materialismo, que tudo veio do nada, como já foi exposto, não me aterei neste item, já foi muito bem exposto. A gente considera que nós temos, então, duas grandes hipóteses. O politeísmo, que seria essas crenças de vários deuses, de várias origens, ou o monoteísmo, que seria um Deus criador único, que teria dado propósito a essa criação. Então, quando a gente olha para essas religiões ou crenças de vários deuses, nós observamos que ela não tem um propósito dado àquela criatura, pelo fato de que são vários deuses com objetivos diferentes. Então, a gente entra em contradição porque alguns deuses são até parecidos com seres humanos, ou seja, o Deus é até parecido com a criatura, tem atributos da criatura. Então, fica apenas uma hipótese muito mais provável do que as demais, que é o que nós vamos colocar aqui na nossa mesa de discussão, que é o monoteísmo, um único Deus. Porque se há um propósito na criação, esse criador ele quer se revelar a sua criatura. Ele precisa ter um relacionamento, ele deseja isso.
Não faz sentido como essa da panspermia, vem aqui um alienígena, insemina a vida e afasta da criação e nunca mais aparece para ter contato com a criatura. Então, nós vamos, então, debruçar sobre essa hipótese muito mais provável que as demais, que é o monoteísmo. Quando a gente chega nessa hipótese do monoteísmo, de um Deus único, nós vamos ter três grandes propostas na humanidade religiosa. E essa proposta, nós precisamos considerar quem seria, então, esse designer. Considerando que ele não está subordinado ao contexto da matéria e nem do tempo, então ele teria que ser atemporal, fora do tempo e imaterial, mas também teria que ser pessoal para ter relacionamento com a criatura. Porque não faria sentido ter um propósito na criação sem relacionamento com a criatura. Então, quando nós debruçamos sobre essas propostas, nós vamos encontrar no islamismo, no cristianismo e no judaísmo um Deus que se identifica com esse designer inteligente, com esse designer que quer ter relacionamento com a criatura, é imaterial, é todo-poderoso, é atemporal, é onipresente e ele está fora da criação e ao mesmo tempo se relaciona com a criação. Dessa forma, ele não estaria subordinado às leis do universo, porque ele a criou, mas ele se envolve com a criatura subordinada às leis do universo. Então, nós observamos que quando a gente olha nos livros sagrados dessas três propostas religiosas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, nós vamos encontrar que no cristianismo e no judaísmo temos a Bíblia hebraica, e no cristianismo a diferença nós temos o Novo Testamento, e no islamismo o Alcorão, que são seus textos sagrados. Então, qual é a palavra de Deus que se revelou à criatura? Qual é o texto confiável de origem divina? Vou debruçar sobre, de trás para frente, o islamismo, que foi o último texto sagrado escrito, revelado por este profeta. Eu não vou pronunciar o nome em árabe, mas no nosso idioma, Maomé. Então, ele recebeu essa revelação nos anos 600 e ele nem sabia escrever, ele era analfabeto, então ele chama companheiros para transcrever a revelação e esses companheiros têm que recitar de forma oral para que este texto seja propagado de forma oral ao mais número de pessoas possíveis. Então, nós temos um texto que foi revelado por um profeta através de um anjo, 600 anos depois de Cristo aproximadamente, já, e este texto nós temos mais a ênfase oral do que escrita. Ok, se esta for comprovada, este texto for comprovado que ele é de origem divina, então nós teremos que descartar o texto do Novo Testamento e o texto da Bíblia, porque temos muitas contradições com o Alcorão. Então, a gente vai analisar o Novo Testamento e depois a Bíblia hebraica. O Novo Testamento, há muitos registros de que ele foi adulterado. Mas eu vou só colocar aqui para a gente encerrar a reflexão, para que se nós pudéssemos adulterar o Novo Testamento da Bíblia, que os cristãos então acreditam ser a palavra de Deus, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, então nós teríamos que passar por três níveis para adulterar o Novo Testamento, para que na Bíblia que temos hoje, ela estaria adulterada. Veja só, nós temos hoje já encontrado cerca de 6.000 manuscritos do Novo Testamento na língua original, que é grego. E nós temos mais outros milhares de manuscritos em traduções como copta, siríaco, latino. Então, para uma pessoa adulterar o Novo Testamento que temos hoje, ele teria que alterar todos os manuscritos já encontrados, esconder a tinta e colocar todos esses 6.000 manuscritos em grego nos devidos lugares que forem encontrados, e essa alteração teria que ser coerente com todo o texto encontrado.
Ele teria que também passar por um segundo nível, que teria que alterar todos os manuscritos de traduções siríacas, coptas e latinas e outras, que soma já 24.000 manuscritos no todo encontradas. Teria que alterar, esconder a tinta, esconder nos devidos lugares e ser coerente com todo o texto. E para não ser mais dificultoso, os primeiros cristãos do primeiro século mencionavam muito o Novo Testamento nos seus registros. Então, nós temos hoje cerca de 95% do Novo Testamento citados em outras obras desses primeiros cristãos. Então, para resumir a ópera, para adulterar e alterar o Novo Testamento do que nós temos hoje, esta pessoa teria que adulterar os 6.000 manuscritos em grego, os demais milhares que soma 24.000 manuscritos em copta, siríaco, latino, esconder a tinta, esconder os manuscritos em todos os seus lugares encontrados, alterar todos os comentários dos cristãos antigos e ser coerente com toda a Bíblia. Então, sendo exposto aqui a confiabilidade do texto do Novo Testamento, a gente tem, que vai ser apresentado no próximo piso, a ressurreição de Jesus Cristo, que é um fato histórico. A gente já fez um vídeo no canal, e isso comprova de que o Novo Testamento é a palavra, junto com a Bíblia, com o Antigo Testamento, é a palavra de Deus, porque o Filho de Deus ressuscitou, e não é só algo que está escrito na Bíblia, mas é um fato histórico e não pode ser contestado devido à fartura de evidência. Sendo assim, nós consideramos que a palavra desse design inteligente que se revelou à criatura é o Deus da Bíblia, que se revelou a Moisés e vem se revelando por meio dos seus profetas, e fez a sua revelação completa no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Considerando essas premissas e reflexões, eu quero deixar aqui o Salmos 19 para encerrar a minha apresentação. O Salmos 19 nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Portanto, o que está visto pelos nossos olhos na natureza está descrito na Bíblia. O mesmo autor da Bíblia é o mesmo autor da natureza.